Fim das férias. Ao cabo de 15 dias, pois, como aguardava, terminaram as férias. Um homem do corpo de administradores da cidade procurou-me, dizendo-me: venho da parte da governadoria, Sr. Alonso, para convidá-lo a uma aplicação de atividade. A aceitação significa permanência nesta região, enquanto que a negação significaria o afastamento obrigatório. Eu esperaria isso? Nunca. No entanto, amigos, como conservasse em mim o poder mental de sempre, no sentido de conceber-me partícula divina distinta, também tinha de atender a uma tão fria ou pragmática exposição da situação. Quem se diz emanação divina, quem em si reconhece fundamento celeste e celestiais objetivos, tem obrigação de procurar agir com a distinção correspondente. Foi nos livros ocultistas onde aprendi semelhante doutrina, isto é, saber que tudo quanto existe no plano manifesto do que existe, do que sabemos praticamente que é, corresponde exatamente às razões divinas de sua origem. Era bem feito, pois, que recebesse aquele convite. Ou trabalha, ou deixa a casa. Respondi, portanto, ao digno emissário do poder governativo: muito bem, meu senhor. Confesso que as autoridades têm suas razões. Estive feriando um pouco quando, na realidade, como espírito falho em realizações, deveria ter, imediata e decididamente, procurado uma aplicação das possibilidades. E ante a figura pacata do emissário, que se mantinha calado à minha frente, achei de bom tom emendar: que a governadoria me indique um trabalho. Sinto-me como quem sabe que deve agir, mas sem saber como, quando e onde. É caso sério falhar numa prova quando se tem todas as probabilidades em matéria de meios, conhecimentos e ambiente precisante, comentou o pacato homem, meneando a cabeça negativamente. E tive de concluir que, mais uma vez, o sentido moral da falha implicava em sérias dificuldades por vencer. Afinal, ao invés de um convite para o trabalho em molde fraterno, tinha um convite para trabalhar ou deixar penates. Levando em conta minhas falhas conscientes no mundo e sentindo o peso da lei em base de reação equitativa, imaginava em programa salutar de trabalho onde somente à custa de severa aplicação pessoal poderia redimir aquelas mesmas falhas comprometedoras. Em resumo, nem sabia como me oferecer, nem como me impor. Quer seguir meu conselho? Indagou-me o homem num momento em que sua palavra valia como um refrigério bendito. Por isso respondi prontamente: seu convite vale por uma bênção de Deus, aceito, seja para o que for, pois sei que, apesar da rigidez da lei, o fim é elevar as criaturas. Os próprios tribunais da terra, considerou ele, condenam segundo o conhecimento de causa do delinquente, e o senhor se valeu do muito conhecer apenas para efetivar vaidades discussionais junto de amigos e adeptos de credos em geral. Sua erudição foi não só falha de sentido prático ou construtivo, como também criminosa. Procurou com ela amesquinhar saberes alheios, pisar sobre a simplicidade construtiva de quem, muitas vezes, sabia muito menos e praticava muito mais. E nesse momento, francamente, como me revi integralmente aéreo no mundo, que sensação de dor moral me invadia a alma, sentia-me como precisante de amparo, de apoio, quase de esmola, e foi por isso que disse, baixando a cabeça: preciso de auxílio. Serei grato para com tudo quanto me façam no sentido de orientação redentora. Muito bem, disse o homem, muito bem. Vou levá-lo e entregá-lo a quem de direito. Espero se dedique ao culto do bem geral, começando por beneficiar aos irmãos mais precisados, por saber que nenhum bem pode começar de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Não se esqueça de que o mestre planetário veio em busca dos pequeninos do mundo, dos seus irmãos em geral, não se entregando apenas a fazer expoências doutrinárias, fúteis e falhas de sentido prático.
Vou reencarnar brevemente? Arrisquei a perguntar. Antes, porém, terá que trabalhar uns 3 anos em serviços nobres, porque sem esse preparo iria ao mundo para se deixar arrastar pelo pesado lastro do passado, redundando em mais ruína. Para uma boa performance no mundo, amigo Alonso, preciso se faz uma preparação psicológica prática. O só saber o que seja bom, o puro intelectualismo, de nada vale como força de embalagem construtiva e feliz. Portanto, não se esqueça de que irá ter grandes oportunidades de serviço antes de reencarnar. Trabalhando junto dos espiritistas encarnados? Aventurei. Não. Atendendo grandes sofridos advindos dos baixios, curando irmãos em suas chagas mais íntimas, à custa de seus naturais dotes magnetizadores. E o senhor está bem a par disso tudo? Sabe que treinei nesse sentido e que consegui exteriorizar com facilidade o natural poder magnético? Eu fui o seu guia, ou o seu anjo da guarda, como querem outros, durante os seus dias terrenos. De minha parte, amigo Alonso, fui correto em tudo, distribuindo meios, conhecimentos, oportunidades, etc. Fiz o meu serviço como deveria mesmo tê-lo feito, sendo que o senhor procurava se acercar do saber, na mesma proporção em que se afastava do agir, do dever de corresponder ao conhecimento adquirido. Desta feita, amigos, pouco ou nada tinha para pensar. Tudo era para dar-me o direito de me tornar um basbaque, e creio que vivi muito bem essa fase material e moral, pois não estava apenas ante um irmão qualquer, mas em frente ao amigo mais direto, mais próximo, em matéria de intercâmbio de obrigações. Eu bem sabia que nunca falta um agente intermediário, invisível, ou às vezes em parte visível, entre o ser encarnado e os poderes superiores da vida. O de que nunca me havia ocorrido pensar, porém, é que tivesse um dia de enfrentá-lo, para dele ouvir palavras e conceitos dolorosos que o eram para mim e para ele. E derramei lágrimas doloridas. Ele, por sua vez, também fê-las deslizar pelas faces serenas, onde um sulco fazia se expusesse uma dor íntima. E tive vontade de ajoelhar-me a seus pés, de pedir-lhe perdão por tanta ingratidão consumada. Por fim, foi ele quem me veio abraçar, comovido e tolerante, e me disse: eu, ou qualquer outro, amigo Alonso, poderia ter feito pior. Quero apenas que vença, uma vez que sua vitória refletirá sobre mim e sobre muitos de nossos irmãos. Afinal, por se entrosarem na vida todos os interesses, embora sendo distintos em parte, somos sempre interdevedores de fato. Ninguém acerta nem erra sozinho. Eis a dura regra. Venha de onde vier uma razão atenuante, não a aceitarei, caro senhor. Faço questão de assumir toda a culpa possível, pois jamais alguém teria o direito de ser tão ingrato para com quem é tão nobre e dedicado amigo. No que vier a me ser dado fazer, sendo consciente, tudo farei para merecer perdão. Deus há de querer que assim seja. Deus sempre quer o bem, amigo Alonso, anuiu o bom homem. Nós, porém, dispondo do direito relativo de nos usar bem ou mal, julgamos que Deus, de tempo para tempo, de momento para momento, venha a ajudar ou desajudar, a fazer favores ou desaforos. Não consigo apelar para o Supremo, assim como o fazem muitos, pretendendo que ele se torne particularista. Sei muito bem que Deus é, em tudo o que é, em sentido geral ou universal, e que, regendo por leis deve ser buscado. Tudo o mais, caro Alonso, é falho de lógica. De fato, intervi. Deve ser assim mesmo. Como poderia tornar-se Deus ou sua justiça de atuação particular? Devem ser as leis, quanto muito, particularmente diretas. Nunca, porém, que Deus em si se dê ao serviço falho de abrir ouvido a uns e não a outros, por isto ou por aquilo, às vezes sim e às vezes não. Quem dá, segundo obras,
Por certo que o faz por leis, e as leis devem ser definidas, porém não particularistas. Exatamente, pelo menos para mim, concordou o bom homem, e esclareceu certos pontos, dizendo: no âmbito do mecanismo das reencarnações e dos acontecimentos dele derivados, os seres são atingidos pelos seus próprios feitos, embora os tempos encubram aparências e modifiquem o ambiente de trabalhos. Veja, amigo, que vindo nós dois de longos séculos, presos um ao outro por cadeias intelecto-morais, por compromissos sérios, aqui de novo nos achamos, frente a frente, para traçar rumos e resolver problemas. Cheguei a ser, em dia que aparentemente vai longe, um grande teorista, e você foi, amigo, o mais avançado discípulo, assenhorou-se bem de tudo, principalmente do falar muito e fazer pouco, e estacou como que a medir a extensão natural das leis em suas possibilidades flexíveis, mas justas. Depois argumentou pensativo: não teria sido você, nesta última vida na carne, o motivo usado pela Suprema Justiça para fazer-me pensar e sofrer, e assim sendo, reequilibrar moralmente a situação? E você, Alonso, não teria ido apenas para o que foi, para em reconhecendo e sofrendo também, reajustar-se em si mesmo, preparando-se para dias e condições melhores? Fez outro estacato bem longo, tendo em seguida ponderado: quem diria ter sido essa a razão de nunca ter podido interferir no seu direito de livre-arbítrio, como em muitos outros casos se dá, podendo-se enveredar o ser tutelado para rumo melhor? Porque, afinal, sempre que queria forçá-lo pela dor, por qualquer meio fácil de encontrar e de aplicar, sempre intervinha alguém a dizer: não faça uso desse recurso, deixa-o à vontade, Deus sabe o que faz, seja resignado. Queira sofrer com o seu tutelado, etc. Seus superiores nunca lhe disseram nada? Perguntei. Naquela região brilhante onde esteve, indicaram-lhe diretamente qualquer coisa por fazer, qualquer plano por realizar? Não, é certo que, embora indicando a direção, nem por isso determinaram caminho? Como sabe disso? Tenho o seu dossiê em meu poder, para efeito de diretriz por seguir, para o seu e o meu bem. Mas nada mais sei do que aquilo que acabo de dizer. Tudo me está como que encoberto, como que confuso. Não tem a quem recorrer para fim de colher informes orientadores? Tenho uma entrevista marcada para amanhã com o chefe do departamento de transferências. Não sei, todavia, dada a rotina, para que fim será a mesma, se para tratar de caso pessoal, se para fim de serviços, como de costume. É para quem tem ordem de me apresentar? Isso, no caso de querer aceitar um trabalho. Do contrário, amigo Alonso, teria de migrar para outro plano de vida e condições bem mais sofrível. Peço, porém, pelo amor de Deus, que aceite um trabalho. Seria horrível fazer o contrário disso, mais para si que para mim, mas, em geral, doloroso em seus efeitos. Prometo ser-lhe fiel ao máximo, caro senhor. Tenho para consigo um grande débito, embora confesse o senhor ser, em parte, motivador direto disso tudo. Hei de fazer tudo para vencer também, e quero me apresente o mais depressa possível à autoridade competente, já, caso seja possível. Tenho um incontido desejo de trabalhar e vencer, reconhecer no passado os motivos da difícil situação do presente. Não me é desagradável, pelo contrário, gosto disso. O homem sorriu, satisfeito, tendo comentado: quanto tempo temi por este encontro! Temia pelo seu modo de pensar e temia pela minha ignorância, por tanta falta de certos conhecimentos de minha parte. Temia, enfim, pela treva que me tolhe o conhecimento de certas verdades. Agora, porém, dada a sua boa vontade e desejo de vencer, a maior parte dos prejuízos derretem-se, tornam-se fúteis. Deus nunca fecha os caminhos a quem quer, considerei. De mim, disse ele, sei que Deus nem fecha nem abre,
pois em Deus e para Deus, com Deus e por Deus, tudo é como é, por fundamento inalterável. Ao que dizemos ser por intervenção particularista de Deus, nada mais é do que a reação de nossas ações, por via das leis que imperam, intervindo e fazendo intervir seres e acontecimentos. Deus está, como sagrado e íntimo agente, muito acima de nossas falsas concepções. Prova isso, amigo Alonso, o fato de ignorarmos relativíssimas leis e seus efeitos. Como, pois, querermos discernir a suprema lei? Lembrei-me dos conhecimentos adquiridos na terra, à custa de ler tudo quanto me fora possível em torno às revelações, e por temer as divergências entre teoria e prática, balbuciei. Os credos do mundo podem estar certos em suas linhas gerais, mas deste lado o panorama prático revela-se bem outro, bem diferente. O seu caso, por exemplo, dá-me muito o que pensar, porque, francamente, estando em relativa paz, tendo por moradia um plano de justiça, sabendo muito dos porquês, no entanto, ou continua a ser, escravo de uma situação criada por suas ações, à custa de pensar como pôde ou como quis, livremente. E para os credos do mundo, todos eles ornamentados com florões milagreiros, absolvicionistas e favoritistas, não pareceria que um tal espírito pudesse, depois de ser de tudo isso consciente, ser livre de tanta auto-influência? Onde está, pois, o Deus particularista das religiões mercantilistas e inçadas de hierarquias? Onde estão os céus vendáveis? Onde o perdão? Onde a ira de Deus, segundo as versões antigas? Onde a liberdade total dos seres, segundo os conceitos panteístas orientais? Onde o poder do Espírito, a revelia das leis fundamentais? De qualquer forma, interveio o bom homem. Por leis governa Deus o mundo dos seres e das coisas, e por leis devem os homens vencer ou fracassar. Jamais tive oportunidades, estas ou aquelas, para poder pensar em contrário, desde que estou por estas bandas da vida. Leis, leis, sempre leis, graças a Deus. E nunca tive conhecimento de que uma lei houvesse que revelasse a Deus como particularista. Sempre gerais são as leis, e quem se enquadrar em qualquer delas venha a se achar segundo como ela determine. Quem quiser melhorar, pois, que se enquadre em melhores e mais sublimes leis. O resto é falácia, apenas falácia. O homem terá sempre por moradia precisamente aquele ambiente que para si tenha preparado, à custa de cultivar leis, estas ou aquelas. Felizes os que amam muito, tive de dizer, num ímpeto movido por estranho e sublimado poder. Graças a Deus, disse uma bela figura de jovem que ao nosso lado se fez visível. E o bom homem arrojou-se a seus braços, chorando de alegria, exclamando: minha irmã, Lourdes, como está cheia de graça! Depois, passados os instantes primeiros e de choque, apresentou-me. É Alonso, um amigo e um sócio em venturas e desventuras. Sei de tudo, disse ela. Estava aqui faz muito tempo, além de saber do que ocorre entre nós todos desde remotos dias. Também tenho parte, também sou da sociedade, nas venturas e desventuras. E como Deus quer o melhor para todos, de hoje em diante um dia novo e mais cheio de luz brilhará para nós. Minha alma exultava, todo o meu ser vibrava ante aquela expressão sublimada da espiritualidade, que se apresentava pessoalizada num ente a quem sentia estar bem perto de mim, de minha sorte e dos meus mais íntimos interesses. Naquela região em que havia estado de grande esplendor celestial, tudo era bem, tudo era muito maior, mas tudo era grande demais, antes me fazia sentir mal do que bem. E esta jovem, fascinante de virtudes espirituais, linda como um anjo, parecia trazer consigo o poder de balsamizar dolorosas feridas de alma. O céu, em sua integralidade, perturbar-nos-ia a vida. Assim é que posso praticamente dizer.
Para nos sentirmos bem em face da verdade, preciso se torne ela fracionável em extremo, oferecendo-se à apreciação por nuances tênues e ao par de nossas possibilidades de assimilação ou absorção. E como antes de nós pensarmos já procede Deus de modo mais justo, através de leis, ali estava, pensei de momento, quem viria a ser luz em nossos caminhos. De muito que estava consciente de jamais agir Deus ou qualquer das autoridades superiores de modo direto, de muito que sabia haver entre eles e seus dirigidos, vastidões de cadeias hierárquicas, falanges de seres em trânsito para os planos superiores da vida, e que, em servindo assim, é que para lá vão, como acontece conosco. Por isso mesmo é que sinto repugnância pelo que medra no mundo, nos dois planos, de religiosismo tacanho, desse religiosismo que quer engolir Deus através de nojentos beatismos, enquanto vomita sobre o próximo a bilis dos mais feios e anticristãos procederes. Aguardava, portanto, um mundo de coisas daquela moça, que mais não era que um pouco do céu em boa dosagem. Seria como uma pedra no caminho de um Francisco de Assis, irmã para servir e ser servida, e foi com elevado penhor que a ouvi dizer: acompanhem-me. E quando menos esperava, eis que já me tinha em trânsito para uma bela região, um lugar simples e sob o encanto de uma paz celestial. Ir para o ar, viajar sob um impulso de superior poder, foi só por ter querido ela que assim fosse. Não é que isso fosse difícil para mim, mas é que, desta feita, filo sem querer e com todo o coração, respirando livre consolo, suave esperança e firme confiança. Ela era como um alguém que bem pesava na balança dos meus velhos tesouros de alma. Eu o sentia francamente. E que tal acham esta vilazinha? Perguntou ela, correndo a vista em torno, detendo-se nos acidentes de terreno, deixando-se absorver pelo profundo horizonte emoldurado de vales e montes. Só a paisagem conforta a alma, falou o bom amigo extasiado. Há um sentido de paz aqui, bem diferente de outros que tenho experimentado, senhora Lourdes. Aqui já devo ter vivido, aqui já terei sonhado, neste berço terei dormido. Meu ser parece que se reencontra de novo. Minha alma parece que volve, entendo de novo este lugar ante suas vistas, ao seu estado natural. Creio que me dará explicação de que careço, foi o que lhe respondi. Bem, bem, disse ela, estacando e pondo-se pensativa. Se não lhe for possível dizer, concordei, notando-lhe a preocupação. É que tudo depende do seu desiderato, do seu querer aceitar um serviço redentor, emendou ela. O senhor errou com conhecimento de causa, de sorte que deve procurar reparar as faltas decisivamente, deliberadamente. Assim como se for tornando merecedor, por prática ressarcitiva, assim se lhe irá abrindo o panorama do passado, até o total reencontro de si mesmo no seu estado ótimo. Senti-me invadido por um rasgo de tristeza, de dor moral, a ouvi-la dizer aquelas palavras que valiam por uma sentença ou pela transmissão da mesma, e disse-lhe reverente: sei que é intermediária entre a justiça divina e os meus erros, de conformidade com a profundidade mecânica das leis de causa e efeito. Peço, por isso, para que leve em conta esta minha confissão de fé penitencial. Quero servir ao meu próximo, ainda que me custe o que for, por saber que só assim, só por essa via sacra, poderei servir a Deus, libertando-me das falhas. Aceite este meu protesto de redenção, fazendo que seus conselhos se transformem em ordens superiores. Nesta região, em suas variantes condições ambientais, isto é, do seu mínimo ao seu máximo poder expressivo, o senhor viveu os seus melhores dias de ser consciente. Como sabe, cada céu ou faixa subdivide-se em 4 zonas.
está, pois, amigo Alonso, devolvido ao seu plano natural de merecimento de quem esteve afastado por muitas dezenas de anos. Espero, como diz e creio, faça-se merecedor do que está sendo dado adiantadamente. Bem o sinto, senhora Lourdes. Chame-me apenas Lourdes, pois já fui sua filha, num tempo em que foi um pai extremamente bom. Não quero dizer, não é preciso, em vista de saberem todos o quanto de sublime há num reencontro destes. Fundimos nossas almas num pranto feliz, embalando nossos eus para os mais ternos e puros sentimentos.